Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo da série Kubernetes para Todos do canal BL2. Se você já trabalha com computação ou está estudando essa maravilhosa área, já deve ter ao menos ouvido falar em containers, certo? Eles têm sido cada vez mais utilizados, se tornando peça fundamental na vida do pessoal que trabalha com desenvolvimento e com operações. Os containers são a base do Kubernetes e por isso o primeiro vídeo da série é dedicado a eles. No vídeo de hoje, a intenção é fazer com que você entenda o que é virtualização e conheça as diferenças entre máquinas virtuais e containers. Para começar, vamos olhar a arquitetura de uma máquina convencional, ou seja, vamos supor que você comprou um computador pessoal. Normalmente, você vai analisar características da CPU, quantidade de memória RAM, espaço de armazenamento no disco, entre outras coisas. Essas informações estão relacionadas com o hardware, por isso podemos dizer que elas formam a camada de hardware da sua máquina. Acima do hardware, temos outra camada no qual é executado o sistema operacional da sua máquina. O sistema operacional é uma coleção de programas utilizados para gerenciar os recursos de hardware, que oferece uma camada comum a todos os programas que serão executados na máquina. Alguns exemplos de sistema operacional são o Windows, o Linux e o iOS. Num nível superior, temos bibliotecas e arquivos binários, que resolvem problemas comuns a diversas aplicações e que podem fazer uso das funcionalidades disponibilizadas pelo sistema operacional. Um exemplo é a libcur, uma biblioteca do Linux para transferência de arquivos multiprotocolo. E por último, temos as aplicações voltadas para a utilização do usuário. Podem ter diversos propósitos, desde uma simples calculadora até um editor gráfico 3D, por exemplo. Essas aplicações fazem uso das bibliotecas e funções do sistema operacional para desempenhar alguma função que seja interessante para o usuário. Por isso dizemos que elas fazem parte da camada de aplicações. Isso funciona bem para uma máquina normal, como as nossas do dia a dia, pois todos os recursos de hardware servem para atender um único usuário, no caso, o dono da máquina. Agora imagine um supercomputador com muita memória RAM, capacidade de processamento e espaço em disco como os que fazem parte dos data centers. Nesse caso, é possível dividir toda essa capacidade em grupos menores, os quais podem ser alocados para clientes diferentes, permitindo assim usar o máximo possível da capacidade da máquina. Essa é exatamente a ideia das máquinas virtuais que veremos a seguir. As máquinas virtuais fazem uso de um conceito chamado virtualização de hardware, que consiste em criar representações virtuais para os recursos físicos da máquina, como memória e processamento. Desse modo, é possível dividir os recursos da máquina física entre as máquinas virtuais. Cada máquina, então, terá acesso somente aos recursos que foram destinados para ela, ficando isolada das demais. Para ficar mais claro esse conceito, vamos analisar a figura. Nela, temos 3 máquinas virtuais, representadas pelos retângulos de cores verde, laranja e amarela. Em cada máquina virtual deverá ser instalado um sistema operacional, representado na figura pelos blocos GuestOS, para que possam ser usados seus recursos, e ele pode inclusive ser diferente do sistema operacional da máquina física original, representado pelo bloco Hosting Operating System. Por exemplo, a máquina original pode ter como sistema operacional o Windows, e a máquina virtual criada usar o Linux. Eles rodarão em paralelo enquanto a máquina virtual estiver ligada. Para ser possível isso, é utilizado um hypervisor, uma camada que é responsável por virtualizar os recursos da máquina original, alocando uma parte deles para a máquina virtual. Como dito anteriormente, o sistema operacional rodando na máquina virtual não terá acesso a toda a capacidade da máquina original, mas somente aos recursos que foram virtualizados. Vamos imaginar uma situação hipotética, onde nossa máquina original tenha 128 GB de RAM disponível. Poderíamos criar 3 máquinas virtuais com 32 GB de RAM cada uma. Os sistemas operacionais de cada uma delas só poderiam utilizar 32 GB e não os 128 da máquina original. Além da possibilidade de usar sistemas operacionais diferentes, outro benefício é o melhor aproveitamento dos recursos, pois em vez de alocar uma máquina com muitos recursos para um único cliente, é possível criar várias máquinas virtuais com menor capacidade e alocá-las para diversos clientes. Outra vantagem é a possibilidade de isolamento entre elas e em relação à máquina original. Considerando nosso exemplo anterior com 3 máquinas virtuais, se alguém invadir a primeira máquina virtual, não necessariamente conseguirá invadir as outras duas, e nem a máquina original, ficando mais fácil assim tratar questões de segurança. No entanto, ao utilizar máquinas virtuais surgem alguns desafios. Um deles é a sobrecarga de recursos. Ela ocorre pois a instalação e utilização de outro sistema operacional
consome uma maior quantidade de espaço em disco, bem como memória e processamento. Além disso, ao inicializar uma máquina virtual, existe um tempo de inicialização do sistema operacional, que pode ser considerável. Somente após esse tempo, a máquina virtual estará efetivamente preparada para a utilização. Outra dificuldade é quanto à escalabilidade. Uma máquina virtual salva seu estado, ou seja, é stateful. Portanto, aumentar o número de instâncias de uma determinada máquina virtual não é uma tarefa tão simples, já que o estado será replicado também. Além disso, cada nova máquina virtual representa um maior overhead dos recursos utilizados. Por fim, temos a questão da portabilidade. Fazer a migração de ambientes com máquinas virtuais entre diferentes estruturas de hardware exige um certo esforço, e além disso, em muitos casos você fica refém de um determinado fornecedor, o que é conhecido como vendor lock-in, tendo dificuldades de migrar para outro que poderia ser mais interessante para o seu negócio. Postos esses desafios, vamos agora ver como funcionam os containers, e porque em alguns casos eles podem ser uma alternativa bastante interessante às máquinas virtuais. Os containers resolvem ou ao menos diminuem os problemas das máquinas virtuais que eu acabei de comentar. Eles são utilizados para encapsular uma determinada aplicação e suas dependências. Assim como no container da imagem, podemos entender que ele isola os recursos presentes nele do mundo exterior, ou no caso do sistema operacional que está rodando na máquina. Outro fato importante é que eles são stateless e imutáveis. Ser stateless significa que o estado atual do container não é armazenado no container, ou melhor, é armazenado somente durante o tempo de vida do container. Caso ele seja finalizado, por padrão, tudo que foi criado nele é perdido. Já ser imutável significa que o container é criado a partir de uma imagem imutável. Uma imagem pode ser entendida como o estado inicial do container. Por exemplo, a imagem do Tomcat, que é um servidor de aplicações, já contém o Tomcat instalado. Portanto, um container iniciado a partir dessa imagem também já terá o Tomcat instalado. Nós veremos maiores detalhes no próximo vídeo, onde conheceremos o Docker, talvez a plataforma mais famosa para a execução de containers. Em vez de virtualizarem os recursos físicos da máquina, como é feito pelas máquinas virtuais, os containers virtualizam o sistema operacional da própria máquina, não necessitando inicializar um novo sistema operacional, pois utiliza os recursos do sistema operacional da máquina que já está sendo executado. E por isso seu tempo de inicialização tende a ser bem inferior ao de uma máquina virtual. Outra vantagem é sua utilização em outros ambientes, que fica facilitada, uma vez que, como eu disse anteriormente, os containers não mantêm o estado no próprio container. Para entender melhor como funciona um container, vamos analisar a arquitetura sobre a qual são executados os containers. Na figura, é possível verificar que cada um dos containers, os quais são representados respectivamente pelos retângulos verde, laranja e amarelo, disponibiliza uma aplicação e suas dependências. Eles são executados acima de uma outra camada que na figura aparece como Docker Engine, mas que pode representar qualquer outro container engine. Nós vamos ver que são vários. O importante é se ater ao fato de que essa camada é responsável por virtualizar o sistema operacional, permitindo que os containers possam utilizar os recursos do sistema operacional instalado na máquina. Nesse tipo de virtualização são usadas funcionalidades do sistema operacional para isolar os processos que rodam nos containers e permitir que eles acessem somente os recursos de processamento, memória e espaço em disco reservados para o container. Colocados lado a lado, fica mais fácil perceber a diferença entre máquinas virtuais e containers. Enquanto o container é um pacotinho que encapsula apenas a aplicação e suas dependências, a máquina virtual encapsula também o sistema operacional e o estado da máquina, o que consome mais recursos. Por esses fatos, os containers inicializam de maneira mais rápida e são mais fáceis de serem migrados, pois não apresentam dependência de estado. Com tudo o que eu falei, pode parecer que os containers são sempre melhores que máquinas virtuais, mas essa não é a realidade. Tudo depende do contexto e as máquinas virtuais continuam sendo muito importantes. Elas inclusive podem ser usadas para rodar containers. Bom, por hoje é só isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha ficado mais claro para você as diferenças entre máquinas virtuais e containers e por que os containers têm sido tão utilizados. No próximo vídeo vamos falar um pouco do Docker, que é talvez a mais conhecida tecnologia para containerização de aplicações, mas não é a única, e nós vamos ver também qual é a relação do Docker com o Kubernetes.